viés da minha própria cultura. E aí é que mora o perigo do gestor cultural que quer praticar na gestão pública de cultura a ideia de cultura que é dele e que não é da comunidade na qual ele está inserido. A gente precisa tomar muito esse cuidado, né? Que cada cultura é um universo, a começar de um casal que se une. Né? Esse casal são duas culturas que vão entrar em conflito, vocês não tenham dúvida disso. Imagine uma comunidade, né? Duas cidades diferentes, dois países diferentes, não tem como ser diferente. Então, para interpretar uma cultura é necessário você ser despido da sua própria cultura, se é que isso é possível. Né? Mas a gente tem que tentar ser o máximo que puder isento em relação à cultura do outro. E em relação à arte, tem uma frase do Fusser que eu gosto muito, que é a seguinte: a arte é uma estratégia de sobrevivência. Ele fala o seguinte: ele fala, Otávio Paz fala também, o próprio Ottman fala, Ivan Mistrina fala isso. Por nos sabermos mortais, a gente fica inventando coisas para fazer a nossa permanência, para nos tornarmos mais perenes. A arte é uma estratégia de sobrevivência. A gente cria um outro universo chamado de mundo poético em relação ao mundo prosaico, que é o nosso dia a dia, né? Ou um universo paralelo, no qual a gente pode se expressar das mais variadas maneiras, para se fazer permanente. Sabemos que vamos morrer, então o modo de permanecer é produzindo arte, produzindo cultura. E nós vivemos um mundo cada vez mais complexo, cada dia mais complexo. Né? A complexidade está exponencial. As tecnologias são obsolescentes, uma vem superando a outra. A gente lida com uma complexidade enorme. Então a arte é uma linguagem complexa e ela é capaz de fornecer ferramentas para a gente ler o mundo à nossa volta. Né? Basta a gente pensar como o Ezra Pound, né? Os artistas são as antenas da raça. Eles antecipam tendências, eles preconizam coisas que na tecnologia vão ser criadas muito tempo depois. No que diz respeito à comunicação, a gente fala de internet hoje. O Borges, na Biblioteca de Babel, já falava de hipertexto. Ele conta na Biblioteca de Babel o que é esse universo que a gente vive hoje de informações por todos os lados. Né? Lá atrás, sem nem ter tido contato nenhum com a internet. Então, fico com a Luciana Rafaela, né, que diz o seguinte: fiquem ao lado dos teóricos. Os teóricos são Thanatos, que é a morte. Os poetas e os artistas são Eros. Então é isso, né? Que a gente possa entender essa necessidade da arte dentro da nossa sociedade, por se tratar de um conhecimento complexo que não exclui a ciência, que não exclui a tecnologia. Pelo contrário, né? A arte tende a congregar, juntar todas essas coisas. Hoje a gente tem aí muitos engenheiros produzindo arte. Tínhamos aqui a professora Luísa Paraguai, que é da engenharia e trabalha com arte. E há muitos outros artistas aí, Diana Domingues, né? A Lúcia Santaella me chama uma série deles. Portanto, eu fico feliz de saber que tem 80 pessoas aqui interessadas em conhecimento complexo. Isso é muito bom para a nossa sociedade. Acho que dá tempo de falar um pouquinho mais antes de eu ir lá para a minha andando. Eu perguntar sobre o modelar a visão do Friedor. Você acha que a questão tem a ver com a questão da colonização inconsciente? Porque o Flávio Desenho ele cita no livro que ele deu um exercício de teatro com uma música do Vivaldi, das 4 estações. Só que como a TV já tinha veiculado um comercial de sabonete com essa música, ele pediu para os alunos criarem uma imagem. Foi mesmo que em outro contexto, a maioria das imagens tinham como coincidência o gestual desse comercial de sabonete. Sim. Aí seria um ponto negativo da comunicação de massa,
porque nós temos hoje a nossa memória formada também pelos meios de comunicação de massa. Se a gente pegar o conceito de memória, o que é memória? É o vivido, é o experienciado, é aquilo que fez sentido para nós em algum momento. De um tempo lá atrás, né, se a gente pensar em sociedades bem primitivas, com a oralidade como marco fundamental dos processos culturais, aquilo que era presenciado, vivenciado coletivamente é que formava a memória. Se a gente pensar nas nossas avós, elas já tiveram uma memória alterada formada pela comunicação do rádio, por exemplo, né? O que era a radionovela, as radioatrizes e aquilo que elas recebiam e que interagiam nesse processo de comunicação, criando uma outra memória, mas que tinha um processo de memória auditiva se juntando a essa memória presencial. Hoje, nós temos uma hegemonia das imagens. Essa hegemonia das imagens nos proporciona experiência e memória. Então, se eu disser aqui para vocês, quem aqui já viveu a guerra? Provavelmente, nenhum de vocês viveu, mas todos viveram. Então, alguma... Só em casa? A memória da guerra está em vocês. Se a gente pensar que hoje os caras colocam uma câmera na frente, né, do piloto que está lá, ou no avião, ou no tanque de guerra, isso aparece em tempo real, se eles quiserem, vai compondo a nossa memória de guerra, a nossa memória dos fatos, da violência, de tudo que acontece. Existe também uma discussão do Baudrillard, né, que é sobre os clichês formados na nossa memória a partir da televisão. Todo mundo deve pensar, quando eu falo assim para vocês, imagine uma cena de beijo aí, né? O que vocês vão ver? O cara vindo lá do outro lado, calça branca, arregaçada, né? A moça com vestido meio rodado, praia ao fundo, música lenta, né? Em câmera lenta, né? Aí ele pega a moça, vira e dá aquele beijo. Se a gente pensar no passado, né? Faça uma memória do passado. Todo mundo vai imaginar o passado em preto e branco ou em sépia. Década de 70, vocês vão enxergar cores estouradas, cores primárias, vermelho, verde. É meio consensual. Café da manhã, aquela mesa imensa, farta, né? Parece mesa do hotel. Margarina aquário, frutas. Frutas, cestinha com pão. Todo mundo feliz, todo mundo acorda de bom humor. Muito clichê. Mas está na nossa cabeça, né? Queria que você falasse sobre a parte que você falou sobre ser isento, sobre a cultura do outro, né? E se a gente pensar, por exemplo, que apedrejar a moça lá faz parte da cultura da pessoa, também não seria nosso, assim, não um dever, mas incomodado com isso, mas e aí? O que a pessoa poderia pensar nisso? É isento, mas isso está errado para a gente, mas quero ver se está errado para todo mundo. Aí tem um problema muito complicado com a questão ética, e uma ética dentro da nossa visão de cultura também, né? Nem toda cultura é humanizadora. A gente pensa sempre por aí, né, que a cultura é libertária, humanizadora, transformadora. Nem sempre. Às vezes a cultura é ditadora, ela é deshumanizadora. Pegar uma garota de 14 anos, cortar o clitóris dessa garota, quem é que pode concordar com isso do ponto de vista da nossa cultura? Se a gente for pensar numa discussão ética, não dá para se acomodar e não dá para ficar feliz com uma coisa dessa acontecendo. Agora, isso, sem dúvida, obedece a um critério cultural que não é o nosso. E a gente precisa entender isso. Agora, por outro lado, qual é a prática ética que a gente vai desenvolver numa sociedade globalizada? Aliás, isso só chega para a gente porque nós vivemos numa sociedade hoje globalizada, então a gente fica sabendo de tudo isso. E se essa sociedade é regida por leis e por questões éticas internacionais, a gente tem que levar essa discussão para aqueles que são os responsáveis por estabelecer essas condutas de acordos internacionais. Aliás, hoje tudo é acordo internacional, né? A produção cultural que a gente desenvolve aqui para o mercado tem a ver com acordos internacionais. Porque dentro desse raciocínio,
os direitos humanos universais vai contra a própria cultura. Sim. A particular de cada povo. O Peirce, ele tem um conceito de ética que é muito legal, ele trabalha muito com a ética, e ele fala o seguinte, que a ética é a busca do bem maior, que é admirável em si mesmo, né, e que vai proporcionar uma transformação no indivíduo. Então, se a gente for seguir esse conceito de ética, é lógico que não dá para entender e tampouco aceitar a cultura do outro. A gente vai precisar de uma regulação mais universal.